Senhor ao coração de todos essa noite, graça e paz. Assim como você está, vamos ler um texto. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é 14, o versículo é o 21. João 14 e 21. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Eu vou ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Ah, você deu um glória a Deus tão lindo que eu vou ler de novo. Só porque você gostou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Ah, não, tá bom. Estamos só sendo. A alegria de poder servir aqui nessa casa pouco pode ser expressada, porque de fato me faltam tantas expressões para dizer aos irmãos o quanto eu estou feliz enquanto estou aqui. Eu sou feliz, mas nessa noite digo quanto estou feliz sempre que estou aqui. Isso por duas razões muito distintas. A primeira é pelo privilégio de poder honrar a pessoa do meu pastor, apóstolo Leandro, apóstola Raquel. Nós temos plena consciência da grande importância que é estar debaixo de uma unção que eu entendo que, e demorei para entender, mas hoje entendo que é um tanto violenta, que por fim muitas vezes arrancou coisas que estavam profundamente entranhadas na minha alma, e os seus ensinos, seu aprendizado, suas palavras foram e estão sendo um grande diferencial para mim de alguns anos para cá. Especialmente agora, nesse momento em que nós estamos diretamente servindo a Deus como pastor, cuidando de uma igreja. Nem sempre foi assim, enfrentamos muitas dificuldades, haviam barreiras ao longo desses anos de ministério intransponíveis, porque de fato nos faltava não só informação, mas principalmente conhecimento aplicado na prática. E foi exatamente para atender essa demanda da minha alma, dentro daquilo que Deus me chamou, que Deus me trouxe aqui para a missão. Hoje eu entendo para que eu vim. Eu vim para aprender. E o pouco que posso devolver como manifestação de gratidão, tudo que eu tenho aprendido é servindo. Servindo com quem sou, com o que sei e com o que tenho. Não tenho medo de dizer isso, porque tenho plena consciência que quando nós nos colocamos em tal lugar, em lugar de obediência, em lugar de honra, o grande beneficiado disso tudo somos nós. Segundo motivo pelo qual tenho a grande alegria de estar aqui junto com os irmãos, é porque eu recebo de Deus a oportunidade de poder honrar esse lugar. Se demora muito tempo para entender isso, eu confesso que isso sempre foi uma
uma demanda mal resolvida na minha alma, mas ouvindo, vendo, lendo, meditando, Deus me fez entender que não só honrar pessoas, mas lugares também precisam ser honrados. Prova disso é que o Senhor faz questão, e todo bom judeu pratica isso, quando a Bíblia diz que todos devem orar por Jerusalém, e fazendo isso, orai pela paz em Jerusalém e prosperarão todos os que te amam. Jerusalém é um lugar, e Deus pede não que honrem só os sacerdotes daquele lugar, mas o lugar também. O lugar que você honra e semeia, esse lugar você terá uma semeadura diferente. Existem alguns frutos que nós estamos debaixo de uma grande expectativa, que não dão todo o retorno que nós gostaríamos, porque de fato nós semeamos e não fazemos isso com honra. Porque a honra também acaba ativando algumas propriedades da própria semente. Existem sementes que ainda estão adormecidas e ainda não despertaram todo o potencial e o poder que existe dentro dela, como diz um grande pregador, Miles, dizia, não diz mais, dizia Miles, ele diz que toda semente ela é muito poderosa. E dentro de uma semente existe uma árvore, do qual nascerá muitos frutos, do qual esses frutos terão muitas sementes, e cada uma dessas sementes também irão produzir mais árvores, dos quais irão nascer mais frutos, dos quais vão nascer mais semente, dos quais vão nascer mais árvores, dos quais vão nascer mais frutos, dos quais vão nascer mais semente, ou seja, dentro de uma semente existe uma floresta imensa. Uma floresta imensa, tudo isso dentro de uma simples e pequena semente. Quando nós aprendemos sobre honrar pessoas, quando nós aprendemos sobre honrar lugares, nós nos colocamos em posição para que Deus possa ativar todo o potencial da semente. Deus essa noite talvez queira despertar alguns valores no seu coração, para que você, mais do que qualquer outro, possa ser beneficiado através dessa atitude. Eu incentivo os irmãos, e tenho dito isso algumas vezes, após o culto, não esqueça de agradecer o pessoal do Ministério do Louvor, porque chegou bem mais cedo que você, ficou de pé aqui, passou a semana se preparando, se dedicando, para que você, como eu, com todo respeito, bem folgado e tranquilo, sentasse e adorasse a Deus em um ambiente que foi preparado e construído para que nós pudéssemos, de uma forma diferente de todos os outros ambientes. Ei, irmão, guarde o que eu estou falando quando você ouve louvor na sua casa, aquele belo CD gravado da Cassiane, da Helene de Jesus, não é a mesma coisa de quando você está na igreja. Não. Você até pode ser movido, você até pode ser tocado, talvez haja alguns momentos específicos que sejam um diferencial por uma direção de uma palavra que está lá dentro de Deus para a sua vida naquele momento, mas nunca é igual. Você nem sabe, mas existe uma equipe imensa, uma equipe fantástica, uma equipe extraordinária, levantada por Deus, que trabalhou duro durante essa semana, para que você chegasse aqui essa noite e encontrasse a igreja limpa, cadeira no lugar, louvor ungido, palavra ungida, palavra de oferta, com luz, tudo limpo, tudo bem preparado, fosse recebido com todo amor e carinho, como eu fui lá na porta, até com presente. Quantas pessoas diretamente estão servindo essa noite? Aqui na missão, levante suas mãos. Os que estão diretamente servindo. Fique de pé essas pessoas, por gentileza. Os que estão diretamente servindo. Pessoas que precisam ser honradas, e nós vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida delas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fiquei tão feliz em ver algumas pessoas, aliás todas, especialmente 3 que nós temos muito carinho e respeito, que é o irmão Manuel. Cadê o irmão Manuel? Fica de pé, bonitão. Aí, que coisa linda, irmão. A sua esposa, a irmã Rosa. E a terceira pessoa, que é a avó Rosa.
Obrigado, fiquei feliz de coração. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Irmão Manuel é uma figura fora parte, né? Esse tem história para contar. A irmã Rosa é de fato a cara metade do irmão Manuel, o ponto de equilíbrio, né? Ele é o acelerador e ela é o freio de mão, né? Imagina um carro que só acelera sem um freio de mão. E fiz menção da avó Rosa, que é a avó da Elaine, avó das meninas, porque nós também temos uma linda história e pessoalmente, né, nunca vou embora sem dar um beijo nos três, sem dar um beijinho nos três. A avó Rosa fica me esperando lá na porta. Posso conversar com todo mundo, mas ela vai estar lá na porta me esperando com aquele beijinho dela gostoso, guardado, reservado especialmente para mim. Amo vocês. Amados, nós lemos um texto essa noite. Palavras de Jesus. Em um momento de profunda instrução. Querendo mostrar aos seus seguidores que o que ele tem para ensinar vai além da nossa simples capacidade de absorver. Por isso ele disse, e suas palavras na sua profundidade ficaram registradas, para que nós não só as lêssemos, mas para que nós, como Deus aconselhou Josué, meditássemos nela. Fizemos questão de ler 3 vezes, porque aquilo que é bonito vale a pena ver de novo, né, irmãos? Se é ou não é? Se é bonito, vale a pena ver de novo. E o que Jesus está dizendo aqui, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. A tradução que foi colocada aqui no Data Show é me manifestarei. Aqui eu tenho especificamente me revelarei. É uma extensão tanto de uma palavra quanto a outra, de dizer me revelarei a ele. Eu encontrei algumas palavras-chaves. Chaves que abrem. É assim? Chaves que abrem. Palavras-chave que nos dão acesso às promessas de Deus encontradas nesse texto. A primeira delas, ele está dizendo aqui, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Guarda. A palavra guarda, ligada a mandamentos, é muito mais constante do que a palavra cumpre mandamentos. Poucas vezes, se você respeitar uma tradução mais próxima dos manuscritos fiéis, poucas vezes você vai encontrar a palavra cumpre os meus mandamentos. Desde do Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar a palavra guarda os meus mandamentos e não simplesmente cumpre os meus mandamentos. Ele não usa muito a questão cumprir mandamentos, porque a sua palavra não é simplesmente verbo, algo que foi dito, ou uma palavra que foi liberada. Quando ele está falando, aquele que guarda os meus mandamentos, ele está dizendo que ele entregou, ele deu algo como um objeto que precisa ser cuidado, que precisa ser guardado. Exatamente a grande revelação de João, logo ali no capítulo 1 do Evangelho, quando ele diz assim, que o verbo, que é a palavra, se fez carne, se tornou algo, deixou de ser palavra falada, e é só por isso que ele, Jesus, é palavra viva, aquele que guarda. Talvez você não consiga entender na profundidade, eu espero que você entenda,
o que eu estou falando, mas toda vez que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, Deus não está só escrevendo alguma coisa na sua história, Deus está entregando algo para você. E é isso que Deus nos entregou, que nós precisamos cuidar, guardar. E falando em guardar, tudo que é mal guardado, ou tudo que é guardado no lugar errado, ao longo do tempo acaba causando uma grande desordem. Exemplo, quem é casado sabe, chinelo fora do lugar. Meu Deus, quem falou meu Deus? Toalha molhada na cama. Por que causa uma grande confusão? Porque foi colocado fora do lugar, foi mal guardado. Então essa desordem traz um grande problema. Alguns anos atrás eu conversava com um amigo meu, e ele dizia que uma tia dele quase morreu, porque a irmã dela comprou água sanitária nesses carros que passam na rua, numa garrafa PET, e botou em cima da mesa. A criança colocou essa garrafa PET dentro da geladeira, e ela, com muita sede, com muita pressa, chegou da rua, abriu a geladeira e deu um golão de água sanitária. Por quê? Porque foi mal guardado, não foi guardado no lugar certo. Ele está dizendo aqui, ou aqui, aquele que guarda, deixa o versículo lá para mim, por favor. Aquele que guarda os meus mandamentos. Eu preciso saber aonde cada uma das coisas precisam ser guardadas. O salmista disse isso. Salmo 119 e 11, ele disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele está dizendo, eu fui guardando a palavra que eu recebia, e continuei guardando como algo precioso e valioso a palavra que eu recebia, a ponto de que o dia que o pecado quis entrar no meu coração, ele não encontrou lugar, porque o meu coração estava cheio da palavra do Senhor. O que Deus te dá numa noite como essa é algo que você recebe e leva para casa, não como uma palavra só na sua história, mas como algo entregue nas suas mãos. Agora, quando nós guardamos as coisas no lugar errado, nós trazemos desordem, porque cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. E eu tenho que descobrir o lugar de cada coisa. Sabe por que tem pessoas, não todas, não estou generalizando, mas boa parte daquelas que eu conheço, que enfrentam constantes crises financeiras? Porque está guardando dinheiro no lugar errado. Está guardando dinheiro no lugar errado. O que diz Malaquias 3:10? É a palavra. Sabe por que existe essa crise hoje? Essa grande crise no contexto familiar? Porque cada um que ocupa o seu papel dentro da sua casa não está guardando o seu lugar. E se você não guardar aí dentro da sua casa, quando eu falo guardar um lugar, é um lugar que precisa ser defendido. Se você não guardar o seu lugar, é claro que isso vai gerar uma grande desordem dentro do seu lar. Sabe por que a mulher de Potifar amou José? Eu estava preparando essa palavra para o dia de encontro dos homens, pastor André. Vou falar só isso, só essa. Sabe por que a mulher de Potifar amou José? Porque toda mulher ama um homem que governa a sua casa. Potifar não fazia, José fazia. Então quando ela olha aquele cara governando a casa dela, ela se apaixona. Eu não sei se era espiritual ou era tendência da natureza humana. Ele olha aquele cara guardando a sua casa, protegendo os filhos dela, guardando ela, cuidando dela. É claro que ela vai amar um homem que nem esse.
Lugares que precisam ser defendidos. Lugares simplesmente que não nos foram dados, mas conquistados e precisam ser defendidos. E se nós não guardamos aquilo que nós devemos guardar, então nós vamos olhar para a nossa vida e vamos sentir as perdas, principalmente as faltas. Jesus fala a respeito de uma parábola. E ele diz que certa mulher tinha 10 dracmas. Ele já começa falando de uma forma que eu não gosto. Pretérito passado, se tinha, não está falando que tem. E ao verificar que das 10 que tinha, só há 9, ela toma conta de que todo o cuidado que ela deveria ter com aquelas dracmas em suas mãos não foi tomado. E a ação dela e a explicação reveladora de Jesus para resolvermos isso na nossa alma, no nosso espírito, na nossa geografia, na nossa história é incrível, porque Jesus diz assim que a primeira coisa que ela faz é o que ela nunca deveria ter deixado de fazer. A Bíblia diz assim, e acendendo a lâmpada. Áreas de escuridão na nossa vida tendem a fazer com que nós percamos coisas de valores. Áreas de escuridão na nossa história, na verdade, são áreas de negligência. Sabe o que a Bíblia diz? Ela acendeu a lâmpada. Salmo 119, 105. Diz que tipo de lâmpada ela trouxe para a sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela trouxe a palavra para um lugar de escuridão. Porque lugares aonde a palavra não está são lugares de trevas, são lugares escuros, são lugares de perdas, são lugares de lamento. Cada um de nós, numa noite como essa, estamos em processo de mudança, de transformação, de aperfeiçoamento, e cada um de nós estamos em lugares diferentes. Existem áreas e áreas da nossa vida. Algumas delas estão bem mais avançadas que outras. Eu estou falando, eu sei essa noite, com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas que enfrentam dificuldades ainda primárias, infantis, em algumas áreas da sua vida, e têm tanta maturidade em outra. Sabe qual é as áreas? Porque existem áreas de maiores carências na nossa história, porque são áreas de maiores ausência de Deus. A área que você mais sofre é a área que você mais precisa de Deus, não é? Então é a área que você tem menos evidência de Deus ali. É preciso com que uma lâmpada, a lâmpada da palavra, seja acesa. O problema é que essa mulher, ao acender a lâmpada, toma um susto. Porque a luz da palavra, a desordem da nossa vida fica clara. Ela acende a lâmpada. Quando ela acende a lâmpada, a Bíblia diz que ela tem que começar a varrer a casa. Por quê? Porque no escuro, irmão, todo carro velho é novo. Porque no escuro as coisas estragadas parecem bonitas. Porque o escuro tende a roubar detalhes que nós só podemos ver à luz da palavra. Então o que ela faz? Ela se assusta, diz, gente, minha casa está uma bagunça. A luz da palavra revelou a desordem que estava dentro da sua casa. Minha casa está uma bagunça. A Bíblia diz que diligentemente ela começa a varrer a casa. E ela faz isso até encontrar a dracma perdida. Então, como primeiro conselho essa noite, como palavra para você, igreja do Senhor, guarde a palavra. Guarde o mandamento, guarde a palavra. Porque Deus nessa noite não está só
colocando, escrevendo na sua história. Deus essa noite te coloca num lugar de responsabilidade, porque está entregando uma palavra nas suas mãos. Por isso, por isso nós cumprimos o compromisso sacerdotal ainda estabelecido no Antigo Testamento. Quando o sacerdote, o pastor da igreja traz a bênção, ou sacerdotal ou apostólica, nós fazemos assim, ó. Por que que você faz assim? Porque você está em posição, em um ato, como alguém que está recebendo algo nas suas mãos. Você quer receber alguma coisa, irmão? Abre a tua mão assim, recebe essa palavra, recebe essa palavra, recebe essa palavra, recebe essa palavra. Ah, pastor, não vai falar receber poder? Não, recebe essa palavra na tua casa, recebe essa palavra na tua vida, recebe essa palavra na sua história, recebe essa palavra, recebe essa palavra. Ele diz, aquele que guarda. Ele continua, adiantamos, e a próxima chave ele diz assim, esse é aquele que me ama. Interessante. As primeiras palavras de Jesus após sua ressurreição, ao encontrar com o seu ex-discípulo chamado Pedro, é uma pergunta com tanta insistência que Jesus a faz 3 vezes. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sabe por que ele associa a palavra mandamento com amar? Porque não tem como cumprir de uma outra forma a sua palavra se não for por amor. Por isso ele diz, se me amardes, ele precisa mostrar a força motriz que nos move a cumprir e guardar a sua palavra. Ele diz assim, olha, a única força motriz que existe para isso é me amando. É me amando. É me amando. Se me amardes. E essa questão de amá-lo, aqui é bem explorada, mas em geral mal explorada. Porque nós, nessa ação primária, ao tratarmos os novos na fé, nós falamos muito do amor de Deus. E nos esquecemos que a consolidação de todo e qualquer relacionamento é que esse sentimento seja recíproco. Sim, Deus nos ama, e isso é evidente. João 3,16, Mateus 11:28. Sim, Ele nos ama, Ele morreu, Ele fez, Ele enviou seu Filho. Sim, Ele nos ama. Tá, e daí? E agora? Eu recebi, eu desfruto de todos os benefícios do seu amor. E a única forma que eu tenho para me relacionar com Ele de forma coerente ao amor que Ele tem por mim é amando-o. É o que difere servi-lo de todo o coração ou apenas segui-lo por uma religião. É o que difere. Porque fora isso, acabamos caindo num contexto religioso. E a bronca dele com a igreja de Éfeso, que aparentemente parecia ser uma das melhores igrejas ali da carta de Apocalipse, é exatamente o fato de ter deixado o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Ele diz, porém contra ti, Apocalipse 2:4. Porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha que legal, ele fala primeiro amor e primeira obra. Primeiro amor e primeira obra. Ele não está dizendo que a igreja deixou de amar, e ele não está dizendo que a igreja deixou de fazer obras, mas ele está dizendo que a igreja deixou de amá-lo de forma prioritária e por isso deixou de praticar as obras que só são feitas através daqueles que o amam dessa forma.
No versículo anterior, ele está dizendo assim, ó: eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência, que não pode sofrer maus. Está dizendo que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e os não são, e tu o achaste mentirosos. Ele vai dizendo, e ele vai descrevendo, ele está dizendo assim: vocês têm uma assistência social ótima, vocês têm uma incrível escola teológica, mas vocês não estão vivendo o evangelho, vocês não estão pregando a palavra, vocês estão enchendo a cabeça das pessoas e a barriga delas, mas elas continuam com o coração vazio. Quando ele diz primeiro, ele está falando de um lugar. Por isso ele diz: arrepende-te de onde caíste. Primeiro é um lugar. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O Senhor está dizendo: eu deixei de ocupar o primeiro lugar. Por isso vocês, não é voltar ao lugar aonde vocês caíram, mas é voltar ao lugar aonde vocês abandonaram o primeiro amor, porque primeiro é um lugar. Por isso ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu o amarei. E por último, para nós orarmos juntos essa noite, me revelarei. Rapaz, a vida inteira, irmãos, eu confesso que eu pensei, quando a Bíblia falava de revelação, que estava associado dentro do nosso contexto moderno, que alguém, não tão moderno mais hoje, mas que alguém ir bater uma foto, alguém pegar a negativa, revelar a imagem e trazer o papel. De fato, quando a Bíblia fala sobre revelação, ela está falando de um outro contexto, de uma outra forma. Revelação era o ápice do momento de intimidade depois do casamento. Casamento, festa, convidados, só alegria. Lucas e Tamires, Emerson e Elaine passaram por isso. Daqui a pouco Vitor, convidados vão embora. Agora é só eu e você, minha nega. Vai orando, Jonathan. Deus tem bênção para você, meu filho. Agora é o momento da revelação. A noiva entra no seu lugar de intimidade e o noivo ainda não a conhece. Porque diz a Bíblia, toda vez que fala conhecer, fala de intimidade. Ali vai acontecer uma revelação, porque ela está assim, ó. Ele diz para ela: você está pronta, meu amor? Ela diz para ele: eu esperei isso a minha vida inteira. Ele vai fazer isso. Isso é a revelação. Gostou da noiva? Tamanho da barba da noiva. Revelação é aquilo que está atrás do véu. Não, olha, não é aquilo que foi criado. Revelação não é aquilo que foi inventado. Revelação não é fruto da circunstância nem do momento. Revelação não tem a ver com as eras e o tempo. Revelação é revelar, mostrar, fazer, conhecer algo que já existe. Algo que já existe. Por isso que pós-morte de Jesus, algumas coisas acontecem, mas a primeira delas é descortinar, revelar, é rasgar e romper o véu que está no templo.
Revelação é o ápice desse momento de relacionamento, é a profundidade desse encontro íntimo. Por isso Moisés dizia assim: Senhor, me mostra a tua face, me mostra o teu rosto. Moisés estava dizendo: eu quero mais intimidade contigo, eu quero mais profundidade, eu quero um relacionamento mais intenso, porque a gente só conhece a cara, o rosto, a face mesmo de quem nós temos intimidade. Fique de pé comigo, por favor. Não se preocupe, eu não vou longe. Deus leva Abraão a um lugar absurdo, porque fez um pedido absurdo. E a intensidade daquilo que Deus pediu vai culminar em um momento na vida de Abraão. Uma grande revelação. Entenda, Abraão jamais poderia ter vivido a promessa de ser pai de uma grande nação sem que duas coisas acontecessem na vida dele. Primeiro, oferecer a Deus aquilo que depois iria multiplicar na sua vida. Por isso Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, porque tudo aquilo que nós colocamos sobre o altar em sacrifício se torna múltiplo sobre nós. Segundo, Abraão jamais seria autoridade sobre os seus filhos que viriam após Isaque, se ele não obedecesse a Deus, provando que Deus é autoridade sobre a sua vida. E por último, diz que era dois, são terceiro, ele jamais poderia ter vivido a promessa de ser pai de uma grande nação, se ele ali naquele momento não tivesse uma revelação a respeito de Jesus. Por isso ele olha do lado, ele vê o filho, ele olha o altar, tem o filho, tem o altar, tem o Todo-Poderoso bradando, dizendo: Abraão, não faças tal, eu sei que tu me temes. Aí ele olha para o outro canto, ele vê o cordeiro ali. Deus essa noite quer te dar uma revelação. Você não está orando por uma revelação? Esses dias eu e o Vitor estamos fazendo uma visita, a irmã disse assim: pastor, vocês fazem revelação lá? Ai, mano, nós fazemos. Aí como é que é? A gente abre a Bíblia. A gente abre a Bíblia e fala de Jesus. Ah, mas não tem aquela revelação pelo nome assim? Você quer uma revelação? Deus quer te dar uma revelação hoje. Ele quer revelar a você quem é o Filho dele. Jesus disse: e eu me revelarei a ele. 700 anos antes do nascimento de Cristo, como homem na terra, Isaías tem uma revelação. E ele não fala no pretérito do futuro, ele fala sobre si para nós no pretérito do passado. Quando Isaías fala a respeito de Jesus, Isaías não está profetizando sobre algo que vai acontecer. Isaías 700 anos antes está falando de algo que já aconteceu, e eu não sei como ele está dizendo, e eu estive lá, eu vivi. Ele disse assim, ele tomou o que? Vai tomar daqui 700 anos. Ele tomou sobre si as nossas, você trouxe para ele, não é de Israel. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, ele disse, eu conheci a paz, nos traz a paz, estava sobre ele. Deus essa noite quer incendiar o seu coração para que você saia daqui desejoso em ter uma revelação a respeito de Jesus. Me ajuda com as luzes, gostoso aí. Eu ouvi, irmãos, a mensagem que o pastor ministrou domingo. Hoje dá para fazer isso lá em Pissarras, consigo.